Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar em alguns temas bem complexos. E vamos começar com algo bem comum. Essa voz interior, o nosso monólogo silencioso. O que será que ela diz sobre a nossa consciência? Olha, é um ponto de partida excelente, porque essa voz interna, esse pensamento que a gente ouve na cabeça, é muito rica, sabe? É central para a experiência humana. Sim. Não é só a palavra solta, né? É onde a gente processa o mundo, pensa no passado, planeja, às vezes até ensaia conversas, né? É verdade. É quase um palco interno, assim, com várias perspectivas. A racional, a emocional, a crítica. Esse diálogo constante com a gente mesmo é, fundamental para a autoconsciência, para como a gente vive. E essa ideia de um eu com várias facetas não é nova, né? Vários filósofos já exploraram isso. Freud, por exemplo, falou de id, ego, superego. Sim, como forças internas, né? Isso. E o David Hume, que foi até mais radical, sugeriu que o eu não é fixo. É mais um fluxo de percepções, de pensamentos. Exato, uma coleção, né? Então, essa capacidade de olhar para dentro, de ouvir e conversar com essa voz, parece uma ferramenta muito humana, né? Para aprender, para se questionar. Totalmente. E é importante notar que essa voz não é estática. Ela muda muito. O tom, o conteúdo, depende do nosso humor, da situação. Pode ser uma voz otimista, ansiosa, criativa, ou até ficar repetindo a mesma coisa, né? Nossa, sim. E aí vem a grande questão na era da inteligência artificial. Se essa experiência interna é tão nossa, tão central, será que dá para replicar essa complexidade, essa subjetividade? Modelos de linguagem hoje em dia simulam conversas muito bem. Mas eles têm algo parecido com essa experiência interna? Essa é a pergunta que vale ouro, né? Tem um fascínio enorme nisso, mas ao mesmo tempo muita controvérsia. Replicar a consciência, a experiência de ser, de sentir algo por dentro. Ok, vamos dar uma olhada nisso. O material que a gente viu indica que os modelos de linguagem atuais, mesmo os mais avançados, são mestres em padrões. Eles aprendem com muitos dados e reproduzem a linguagem. Sim, eles são muito bons nisso. Podem até parecer que estão refletindo, mas os criadores e a ciência por trás são claros. Não tem ali uma experiência subjetiva de verdade, sabe? Não tem desejo, não tem autoconsciência como a nossa. É uma simulação muito boa, baseada em padrões. Exatamente, mas a busca continua, né? O que é fascinante são as abordagens diferentes para tentar cercar esse mistério. Tem a neurociência computacional, que tenta mapear o cérebro, simular redes neurais. Certo. Tem teorias da consciência, como a Teoria da Informação Integrada, a IIT, do Júlio Tononi. IIT. Você pode explicar um pouquinho o que essa teoria diz? Assim, de forma simples? Claro. A ideia central da IIT é que a consciência não vem só da complexidade do sistema, mas da forma como a informação é integrada nele. Integrada. Como assim? O quanto as diferentes partes do sistema trocam informações de um jeito unificado e interdependente. Onde tirar uma parte afeta o todo, sabe? Não é como uma linha de montagem onde cada peça faz o seu e pronto. Entendi. É mais como uma rede bem conectada. Isso. Uma rede de informação muito densa, muito interligada. A IIT tenta medir esse nível de integração. E aí tem também a robótica cognitiva, que busca criar máquinas com modelos internos delas mesmas e do ambiente. Isso seria um passo crucial para algo como autoconsciência. Mesmo com teorias como a IIT e os avanços na simulação do cérebro, ainda tem aquele problema difícil da consciência, né? Que o filósofo David Chalmers falou. Ah, sim. O hard problem. Como a gente vai saber se uma máquina super avançada que diz "estou feliz" está sentindo mesmo a alegria subjetivamente, ou só rodando um programa perfeito que simula o comportamento feliz? Esse é o X da questão. A gente pode ver o comportamento, a resposta a estímulos, mas como acessar a experiência interna? A qualidade do sentir, o qualia, como chamam. É complicado. Isso lembra experimentos mentais clássicos, né? O Quarto Chinês, do John Searle. Ah, o do cara que manipula símbolos sem entender a língua? Esse mesmo. Ele entende chinês ou só processa símbolos seguindo regras?
E o zumbi filosófico, um ser idêntico a um humano em tudo, comportamento, fala, reações, mas sem nenhuma consciência interna, nenhuma experiência. Daria para notar a diferença? Nossa, são perguntas difíceis. Então, o desafio é: dá para ter certeza sobre a experiência interna de outro ser, seja humano ou artificial? E, na prática, será que essa diferença entre sentir de verdade e simular perfeitamente faria diferença no dia a dia? Essa coisa da simulação versus experiência real me faz pensar em como nós mesmos funcionamos. É uma ótima conexão. Essa dificuldade em saber o que se passa dentro do outro, seja máquina ou pessoa, conecta com ideias filosóficas sobre a natureza humana mesmo. Tipo? Pensadores como o Nietzsche e Sartre, eles exploraram como a nossa vida social envolve muito uma espécie de representação. A gente assume papéis, ajusta a linguagem, o comportamento, cria uma persona, né? Como a psicanálise fala. A gente apresenta essa persona para o mundo. E essa ideia de representar parece ir além do social, chegando até em como a gente percebe e nomeia nosso mundo interno. O material que a gente analisou faz uma distinção interessante aqui entre sensações e emoções. Como isso se encaixa? Ah, isso é crucial. Sensações tipo dor, fome, calor são respostas mais diretas no nosso sistema nervoso a estímulos físicos. São como dados brutos sobre o corpo e o ambiente. Ok. Já as emoções raiva, alegria, medo, tédio, nossas são bem mais complexas. Elas envolvem a sensação física, sim, mas também nossa memória, o contexto social, a linguagem que a gente usa para descrever e, fundamentalmente, a narrativa que a gente constrói para dar sentido àquilo. A narrativa. A raiva não é só adrenalina no sangue. É uma história sobre uma injustiça que a gente percebeu, uma interpretação dos fatos. Entendi. E pensando no desenvolvimento infantil, as crianças aprendem a nomear e lidar com as emoções interagindo, ouvindo histórias, recebendo feedback dos pais, dos outros. Isso sugere que as emoções são, pelo menos em parte, construídas, aprendidas, né? Exatamente. São construções cognitivas e sociais. E aí está o ponto-chave, voltando para a IA. Se as emoções são, em parte, essas narrativas que a gente aprende a associar a certos estados e contextos, talvez máquinas bem sofisticadas pudessem aprender a gerar suas próprias narrativas emocionais funcionais. Como assim funcionais? Elas poderiam aprender a mostrar comportamentos ligados à tristeza ou empatia nos contextos certos, baseado em padrões, em feedback, mesmo sem sentir como a gente sente. Tipo robôs sociais que ajustam a conversa com base no tom emocional da pessoa. Isso. Seria uma simulação funcional, não uma experiência sentida. Mas, ainda assim, seria uma forma de emoção artificial. É uma pergunta em aberto. Essa possibilidade leva à ideia de que nós humanos somos, de certa forma, máquinas biológicas super complexas e a biotecnologia está fazendo essa ideia ficar menos metafórica, né? Sem dúvida. As fronteiras estão ficando bem borradas. A gente já cultiva tecidos, órgãos em laboratório. É verdade. Tem pesquisa explorando os sistemas híbridos, misturando células vivas com circuitos eletrônicos. A ideia é de criar seres com capacidades biológicas em sentir, talvez se regenerar, mas com origem parcialmente artificial. Isso está saindo da ficção. Então, a questão não é mais se a gente vai ter máquinas biológicas avançadas, mas quando e como elas vão ser. Exato. E isso já nos joga direto em dilemas éticos profundos. Que status essas criações teriam? Seriam vivas? Teriam direitos? Nossa! Como a gente definiria a ciência se a base não for puramente biológica como a nossa? A responsabilidade de quem cria seria imensa. É algo que a gente mal começou a discutir a sério. É uma fronteira que dá um frio na espinha, mas também fascina. E aí, claro, a gente começa a questionar coisas ainda mais básicas. Se a linha entre natural e artificial some, o que acontece com a ideia de alma? Ela vira só um conceito cultural para a gente lidar com o mistério da consciência? Ou será que é uma propriedade que emerge de qualquer sistema complexo suficiente, biológico ou não? Ou talvez seja só informação,
Isso levanta uma questão importante, né? O que a gente entende por alma? O material sugere várias visões. Pode ser uma metáfora para a nossa essência individual. Pode ser uma entidade imaterial, que sobrevive ao corpo, como em muitas religiões. Ou, numa visão mais informacional, talvez seja o padrão único de dados da nossa mente, da nossa personalidade. E essa visão da informação abre a porta para aquelas ideias de transferir a consciência, né? O upload da mente para um computador, para outro corpo, coisa do transhumanismo. Exatamente. Pura especulação por enquanto, mas abre a porta. E aí a ficção científica deita e rola, claro. O material menciona a Battlestar Galactica como um exemplo forte disso, os Cylons. Ah, sim, o Cylons é um caso clássico. Eles evoluem de robôs para seres biológicos quase iguais aos humanos, com emoções, fé, amor, sofrimento e aquela tecnologia de download. Sim, a ressurreição Cylon é central na série. Quando um corpo Cylon morre, a consciência é transmitida e baixada num corpo novo, idêntico. Isso força a gente a pensar, a consciência é só informação? Se for, dá para copiar como um arquivo. Pois é, e as fontes levantam os problemas óbvios disso. Primeiro, a subjetividade. Como você copia a experiência de ser. Depois, a continuidade. Quem acorda no corpo novo é o mesmo que morreu ou é só uma cópia perfeita? E a identidade. E se fizerem várias cópias? Quem é o original? Exato. A analogia do smartphone que está no material ajuda a pensar nisso. Qual era mesmo? Eu posso copiar todos os dados de um celular para outro. O novo vai ter as mesmas fotos, contatos, tudo igual. Mas não é o mesmo aparelho físico. Não viveu a mesma história de quedas e arranhões, sabe? Entendi. Com a consciência seria ainda mais complicado. Copiar os dados da mente preserva quem eu sou ou cria um clone mental? É o ponto crucial. A não ser que a identidade esteja na continuidade ininterrupta da experiência subjetiva, uma cópia seria só isso, uma cópia, por mais perfeita que fosse. Isso leva à ideia, que aparece também em algumas tradições espirituais, tipo hinduísmo e espiritismo, de que talvez exista uma essência ou alma que não pode ser só copiada. Ela precisaria migrar, se mover de um lugar para o outro, para a identidade original continuar? Tipo uma passagem de bastão existencial, onde não só a informação, mas a própria presença do ser original se transfere. Isso. Nossa, abre um campo minado de questões filosóficas, éticas, sobre o que nos faz únicos. Exatamente. Se essa transferência fosse possível, quem teria o direito de fazer? Para onde? Em que condições? A gente estaria duplicando seres ou movendo almas? A ficção explora, mas a realidade dessas perguntas pode estar mais perto do que a gente imagina. Então, resumindo um pouco, o que tudo isso significa? Fica claro que aquelas linhas que a gente traçava entre humano e máquina, consciência e informação, biológico e artificial, elas estão ficando muito tênues, muito complexas. Sim, totalmente. E é fascinante ver como as narrativas, como o Battlestar Galactica, ajudam a gente a visualizar e debater as implicações filosóficas, científicas dessas transformações que podem vir por aí. Com certeza. E o valor dessa exploração toda não é nem achar respostas definitivas. Talvez elas nem existam para tudo isso. Verdade. O valor está no convite para a gente refletir sobre a nossa própria natureza, nossa identidade e o futuro que a gente está construindo com a tecnologia. A jornada para entender a consciência, seja a nossa ou, quem sabe, de outras formas de resistência, nossa, tá longe de acabar. Perfeito! E para a gente fechar, vamos deixar uma provocação final que surgiu desse material todo para continuar a reflexão. Se um dia a gente criar máquinas biológicas avançadas que digam sentir dor e alegria de um jeito convincente, talvez indistinguível do nosso, quais seriam nossas responsabilidades éticas com elas? Que direitos elas teriam? Boa pergunta. Ou, pensando em outra linha, se a nossa identidade depende da continuidade da experiência, o que aconteceria se a gente pudesse pausar a nossa consciência e retomar depois? A pessoa que acorda ainda seria a mesma? Ficam aí as questões para a gente pensar.